Olá a todos, obreiros do Brasil e do mundo. Iniciamos mais um programa Obreiros em Foco. Eu já tenho aqui em mãos o meu frasquinho com azeite, preparado para o momento da oração. Eu vou deixá-lo aqui com o meu copo com água. O Bispo Irlan também. Boa noite, tudo bem, Bispo? Boa noite, Bispo. Boa noite. Vai nos ajudar a interceder por você e pelos seus. Mas eu queria que você que está ansioso, preste muita atenção. Você que está ansioso pela resolução de um problema ou pela realização de um sonho. A ansiedade é um espírito. Na verdade, a ansiedade é uma dúvida disfarçada. Porque quando nós temos uma certeza absoluta de que o nosso problema, que é a resolução que você tanto quer, ou o nosso sonho, que é a realização que você tanto deseja, está nas mãos de Deus, então você fica tranquilo, você fica seguro, você fica em paz. Mas quando não há esta certeza, então há uma ansiedade. E a ansiedade é perigosa. Eu quero que você acompanhe aqui a leitura comigo no livro de Provérbios, capítulo 12, no versículo 21. Olha só o que diz o texto bíblico, por favor. A ansiedade, olha só, no coração deixa o homem como? Abatido. Você está vendo só? Quando a pessoa permite que a ansiedade permaneça, reine, se instale no seu coração, ele fica abatido. A oração é abatida, a atitude é abatida, a atenção ao casamento, à família é abatida, no trabalho ele é abatido, na igreja ele é abatido. Quer dizer, ele não vinga. Abatido quer dizer, ele não vinga, ele não prevalece. Mas uma boa palavra o alegra. Existe uma palavra melhor que a palavra de Deus? Existe uma boa palavra melhor que a palavra de Deus? Claro que não. Então, meu amigo, minha amiga, seja você obreiro, membro da Igreja Universal, um evangelista, um simpatizante desse trabalho evangelístico, salvador, transformador realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal ou não, se você tem sido vítima da ansiedade, combata esta ansiedade com a palavra de Deus. Não aceite mais estar ansioso, seja, repito, pela resolução de um problema impossível ou pela realização de um sonho. Não permita que o seu coração esteja ansioso, porque isso vai lhe abater. Está aqui, palavra de Deus. Eu conheço pessoas que foram abatidas não pelo problema em si, mas sim pela ansiedade. Outros, eu conheço, foram derrotados, foram abatidos, como diz o texto bíblico, por causa de um sonho que não foi realizado do jeito que eles queriam, no tempo que eles queriam. E ficaram então abatidos e, consequentemente, pereceram, fracassaram nesta guerra espiritual que você e eu estamos travando todos os dias contra a nossa carne, contra os problemas, contra o mundo e contra os espíritos malignos. Seja qual for a sua ansiedade, seja qual for o seu problema ou o seu sonho, entregue a Deus e confie. Mas esse confiar não é ficar de braços cruzados. Esse confiar é fazer, por exemplo, o que nós vamos fazer agora. Vamos falar com Deus, é tomar atitudes, decisões, é fazer a sua parte e ficar confiante de que o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Agora, que Deus faça o que eu não posso, porque o que eu posso, eu fiz e vou me manter fazendo. Por isso, está escrito que não devemos nos cansar de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Orar é algo bom ou mal? Bom, então continue orando. Perdoar é algo bom ou mal? Bom, então continue perdoando. Jejuar, dizimar, evangelizar, meditar na palavra de Deus, buscar o Espírito Santo. É algo bom ou mal? São coisas boas ou más? Boas, então continue fazendo. Não se canse, mas resista à ansiedade e você jamais será abatido. Palavras do Deus vivo. Vamos orar? Trago amargura no olhar, a vergonha me faz chorar. Estou aqui, estou aqui.
amargura no olhar, a vergonha me faz chorar. Estou aqui, me julgam sem me entender pelo que fiz. Trago marcas do desprezo e humilhação. Pedras querem me ferir, perdoa-me. Estou aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, desde o templo de Salomão, queremos orar, suplicar ao Senhor em favor de milhares de obreiros, milhões de pessoas. Neste exato momento, reconhecem que têm sido abatidos, derrotados, estão desanimados, exaustos, sim, com as suas forças no limite, já no zero, por causa da ansiedade. A ansiedade que tem sido uma dúvida disfarçada, camuflada de insegurança e que tem feito muitos agirem precipitadamente, ansiosamente, duvidosamente. E quando a gente age na ansiedade, quando a gente age, meu Deus, na insegurança, na afobação, então a gente erra. A gente erra e erra feio. Mas agora esta pessoa toma uma decisão de entregar a ti este problema. Este problema que, se ele pudesse resolver, ele já o teria resolvido. Pode entregar, meu amigo. Pode entregar, minha amiga. Fale com Deus. Seja qual for o problema. Seja uma situação desagradável no casamento, na família, na saúde, um problema econômico, sentimental, entregue aí agora. Deus acabou de falar com você. Por meio da sua palavra, Ele alertou a você do perigo da ansiedade. Ó, meu Pai, receba agora, receba este problema, seja uma doença, seja um vício, seja uma dívida, seja a solidão, as brigas no lar, seja qual for o problema, agora, meu Deus, tome em tuas mãos e que este peso, esta carga que está sobre os ombros, a mente, o coração desta pessoa, saia. Saia agora o espírito da ansiedade. Coloque a mão no seu peito, por favor. Faça uma pressão e diga: eu não te aceito, espírito da ansiedade, da afobação, de querer fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, agora, para nunca mais voltar. Diga, em o nome de Jesus, toda ansiedade, diga: saia! E não volte nunca mais. Entregue agora o sonho, ou os sonhos que têm feito você ficar ansioso. Você que sacrificou nesta fogueira santa pela realização de um sonho. Talvez seja o sonho de ser batizado com o Espírito Santo, o sonho de se casar, de ser um grande empresário, de comprar a casa dos seus sonhos, de se tornar um empreendedor, de pagar uma dívida. Eu não sei, mas Deus sabe. Foi Ele que lhe deu este sonho. O sonho é dele, não é seu. Então diga para Ele: Senhor, não vou ficar mais ansioso pela realização deste sonho. Eu não quero mais ser abatido, ficar amuado, triste, irritado, porque este sonho ainda não foi realizado. Entregue a Ele, diga: o sonho, se veio do Senhor, ele volta para ti. E que o Senhor o realize no seu tempo, quando eu estiver preparado, não apenas para recebê-lo, mas também para usufruir do mesmo. Fale com Deus. Meu Deus, consagra esta água. Enquanto esta pessoa entrega este sonho nas tuas mãos, usa esta água como ponto de contato e traga a todos que oram comigo a força,
para te buscar, a paz de espírito para descansar e dar atenção ao que ele já tem. Seja a família, o casamento, o corpo, todos nós temos e que precisa de cuidados, o estudo, o trabalho na tua obra como evangelista, como obreiro, membro de um dos grupos da igreja. Prepara esta pessoa para participar da Santa Ceia conosco nesta quarta-feira. Se há algum pecado escondido, que ele assuma, confesse e abandone. Receba, meu amigo, coragem para sacrificar o seu orgulho. Receba coragem para assumir o seu pecado, os seus erros e se entregar totalmente no altar. Seja você pastor, obreiro, membro, bispo, seja quem for, Deus te chama para o altar, para o sacrifício, para que Ele possa te perdoar e te salvar. Você crê? Então juntos participemos desta água consagrada a Deus em oração, símbolo do Espírito Santo, e receba aí agora o preparo de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Ai, pela resposta. Obrigado por abraçar esta pessoa que estava sentindo-se condenada, esquecido por todos. Esta pessoa que estava sentindo-se desvalorizado. Receba o abraço do Espírito Santo. Fale com ele aí, você que está de joelhos diante da sua Bíblia, ou de pé, ou sentado, não importa a posição, você que está no hospital, deitado em uma cama hospitalar, em uma clínica, ou no presídio, enquanto eu oro, os colegas de sala, ou de cela, ou de trabalho estão rindo de você, ou rindo de mim, mas não importa. Eu aproveito este momento e oro pelos nossos inimigos, pelos que nos insultam, pelos que nos criticam. Eu peço que o Senhor tenha compaixão deles e consagre este óleo. Pegue aí o óleo em mãos, o frasquinho que vamos usar neste sábado, 1º de agosto, na vigília da coroa. Nós o apresentamos a Ti e o declaramos consagrado, como símbolo do Teu Espírito. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que esta pessoa que não é batizada seja selado, batizado nesta vigília da coroa. E quem já é, seja renovado. Me renove, ó Deus, me inspire, me ajude a ajudar os obreiros, aos bispos, pastores, em todo o Brasil, em todo o mundo, que cuida, que auxilia, que orienta, que luta lado a lado com os obreiros, com este universo e milhares de pessoas que te servem com alegria. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus que Ele marcou um encontro com você, aí onde você se encontra, e agora já não há mais aquela ansiedade. Já não há mais, sabe, aquele sentimento de cobrança constante, uma exigência, algo venenoso. Agora está nas mãos dele. Você vai se surpreender com o que a partir de agora começa a acontecer na sua vida. Filha, não vim te julgar. Quero que fique em paz, não peques mais, não peques mais. Tudo novo se faz, quero que fique em paz, não peques mais, não peques mais. Na areia sua história escrevi, de perdão, nova vida pra você. Ontem eu estava falando no programa sobre as consequências da pessoa perder a coroa. Ela perde a alegria, já não há motivos mais para dançar na presença de Deus, comemorar vitórias. A pessoa perde a paz, uma vez que
A coroa do Senhor é o Espírito Santo. Esta coroação é dada àqueles que se entregam totalmente, àqueles que se esvaziam de si mesmo para serem cheios do Espírito Santo. E esta passagem é muito profunda, porque revela a realidade de muitas pessoas, Bispo Irlan, que infelizmente não cuidaram, não valorizaram da sua coroa. E quando cai a coroa, como o senhor bem falava ontem, vêm as murmurações. E uma das piores coisas que a pessoa pode fazer pela sua vida é murmurar. Porque cada vez que a pessoa murmura, ela está, na verdade, atrasando a sua vida. A murmuração é um perigo, é um veneno. E uma das coisas que irritou a Deus profundamente quando o seu povo no deserto, em caminho à terra prometida, o desagradou foi justamente a murmuração, que os excluiu da terra prometida. Eu não sei se tem como a produtora Edicleia exibir as imagens daquela senhora já de uma certa idade, com o seu depósito em mãos, lacrado, preparado para ser depositado, não havia nada de errado, mas alguém, de repente, surgiu atrás dela, com boas intenções, entre aspas, uma voz dizendo, não é assim, não está correto. Vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Se prontificou em ajudá-la. Tem como exibir em tela dividida, por favor, Davi? Olha só. O depósito estava correto, o envelope estava correto, a posição estava correta, mas olha só, colocou ela em dúvida. Para aí, Davi, por favor. Colocou ela em dúvida. Não é assim, não. E tomou da mão dela o seu depósito. Esse depósito aí representa o Espírito Santo, representa a coroa. É apenas, gente, uma ilustração. Sim. O Espírito Santo é Espírito, não é um bem, não é algo. Ele é Deus. Mas está aos nossos cuidados, somos nós que temos que dar atenção, né? Somos nós que temos que valorizar e não dar atenção a outras vozes. Ela estava fazendo tudo corretamente, mas, infelizmente, veja aí o que acontece. Ela dá ouvidos, deixou tocar no seu depósito, o outro pede para ela dar uma olhadinha lá na tela e é o tempo que ele precisa para trocar de envelope e lhe deu um vazio e ela perdeu o seu depósito. Deu ouvido à voz de um estranho, se distraiu e teve o seu depósito roubado. Você que diz, bispo, olha, essa imagem ilustra com claridade o que aconteceu comigo. Eu estava indo tão bem na fé, eu estava desenvolvendo a minha fé, a minha salvação, participava da Santa Ceia às quartas-feiras, buscava o Espírito Santo, estava ativo, evangelizando, sabe? Ali, no altar. Mas eu comecei a dar ouvidos para ex, para familiares, para colegas de trabalho, pessoas que demonstravam uma certa preocupação, um desejo de me ajudar, mas na verdade estavam sendo usados pelo mal para me roubar. E roubaram. Roubaram o seu depósito e por isso você se encontra nesse estado tão vergonhoso. Mas ainda há tempo. Prepara um frasquinho com azeite. Estamos na 3ª semana da preparação para a vigília da coroa, neste sábado, dia 1º, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Você que vai participar aqui no Templo de Salomão, é importante a gente lembrar, Bispo Irlan, que o frasquinho tem que ser de plástico. De plástico, é. Não entra se for de vidro. Por medidas de segurança, Sim. Aqui no templo não se entra com um recipiente de vidro, tem que ser de plástico. Você que vai vir participar aqui no Templo de Salomão, então prepare o seu frasquinho de plástico, por favor, para que você possa entrar e fazer uso do azeite, símbolo do Espírito Santo, nesta vigília da coroa, às 18 horas. 3ª contagem regressiva para a vigília da coroa. Prepare o seu frasquinho com óleo de oliva e o seu uniforme de obreiro, ou a roupa que você vai usar e o seu convidado que você levará à vigília da coroa sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas, no Templo de Salomão. Oremos juntos às 22 horas, no programa Obreiros em Foco pelo Canal 21 e redes sociais do Obreiros Universal. Não profane o santuário do teu Deus, pois a coroa do azeite da unção do teu Deus está sobre ti.
Tenha em mãos, então, o frasquinho com azeite, símbolo do Espírito Santo. Tenha preparado a sua roupa, não necessariamente o seu uniforme, mas sim a roupa que você vai estar vestindo na vigília da coroa, seja aqui no Templo de Salomão ou na igreja aí do seu estado. E a alma, a pessoa que nós devemos buscar, resgatar e trazer de volta para o Senhor, como foi mencionado neste domingo na reunião de obreiros. Espero que você tenha acompanhado a nossa participação. Caso não, você pode acessar o Instagram oficial Obreiros Universal, Obreiros Universal Oficial, o Instagram, e ali você vai ver a mensagem deste domingo para todos os obreiros aqui do Brasil. Nós temos uma pessoa em linha, Bispo Alain. Vamos falar com esta pessoa. Olá, boa noite. Boa Oi, noite, Bispo. tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Você é a obreira Allen, é isso? Alê Firmino. Perdão? Alê Firmino. Ale- Fermino, desculpa, é que eu estou sem óculos. E você fala de onde? De Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Porto Sul. E qual é o motivo da sua videochamada? Desculpa, pensava que era uma ligação, mas é uma videochamada, melhor ainda. Você participou da reunião do Alta Ajuda sábado passado, aqui diretamente do Templo de Salomão, com a senhora Cristiane, a nossa participação na oração pelas mulheres que tomaram aquela decisão séria, né? De remover os deuses. Como é que foi? Foi muito importante, assim, foi muito forte. Assim. Quando começou a reunião, Bispo, eu participei na igreja aqui em Porto Alegre. E quando começou a reunião, eu estava sentada assim, e a primeira coisa que a dona Cris começou a falar foi sobre os deuses, e ela começou a falar do sacrifício por um amor. E eu, no momento que eu estava ali, né, eu virei assim para o lado e eu vi uma senhora que eu já tinha conversado com ela e sabia que ela estava passando por um problema sentimental. Então eu falei, ai, que bom que ela está aqui para ouvir o que a dona Cris está falando. E a gente, a obreira, né, mesmo estando na reunião de autoajuda, acha assim, ó, a gente olha assim e fala, pá, que legal, aquela membro está ali, ela vai ser muito ajudada. E aí eu fiquei. Quando a dona Cris falou do segundo sacrifício para a beleza, porque você acha assim, não, eu sou uma mulher de Deus, tenho o Espírito Santo, né, estou de obreira, então normalmente não é muito comigo. Mas aí é onde eu me enganei. Porque quando ela falou o segundo sacrifício para a beleza, nem eu mesmo sabia, né, dos deuses, né, do sacrifício da beleza. Então, quando ela falou, Deus falou muito assim, forte comigo. Ele me mostrou que quando ela falou assim, no momento que ela falou assim, tem mulher que paga para tomar injeção no rosto. Quase que eu fiz assim, Bispo. Não, que eu nunca fiz. Nunca fiz. Mas olha como o diabo ele é sujo, ele é sutil. Porque ele não vai vir para nós assim, eu sou diabo. Não, não é assim. Mas ele vem pelos cantinhos. Eu tô com 46 anos, aí começa a aparecer as coisinhas da idade, envelhecendo. Pois. Então, um dia na rede social eu vi Botox. Acho que foi no Facebook. E aí vem à minha mente, pai, eu tenho uma linhazinha aqui de expressão que me incomoda. Eu acho que não seria problema eu corrigir esse probleminha aqui de ruga, desse defeitinho. Só que o que é que acontece, Bispo? O que é que o diabo faz? Ele começa, só porque você fez aquela pequena pesquisa, ele começa a jogar na tua rede social. Promoção disso, promoção de garra para puxar aqui, promoção disso, participa do grupo de antes e depois de cirurgia. E você mesmo sendo de Deus, se você não tiver em espírito, você cai. Porque eu já estava, na hora, Deus me mostrou muito claro, Bispo. Eu estava em 3 grupos no Facebook de cirurgias plásticas, antes e depois de resultados.
né? Eu nunca fui, eu não sou uma pessoa muito vaidosa de querer demais, arruma aqui e tal. Não, eu gosto de andar direitinha, nunca gostei de, mesmo quando eu estava lá fora, eu nunca gostei de andar ousada. Mas quando você passa a dar atenção a esse tipo de coisa, mesmo você sendo de Deus, estando fiel a Deus, mas o que é que acontece? Você entrou na rede social, não foi para olhar isso, mas está lá o avizinho. Quando você clica, chega a estar em negrito. Abdominoplastia, resultado não sei de quem. Mas eram 3 grupos que eu estava fazendo parte, só acompanhando, nunca falava nada. Mas eu olhava os resultados, é tanto que chegou até eu pensar, com todo respeito, bispo. Até eu olhei assim antes e depois, eu falei, nossa, eu sou gordinha igual essa mulher. Se eu fizer esse procedimento, eu acho que eu vou ficar bem assim. Não para que eu, como é que se diz, quisesse andar ousada. Não, de maneira alguma. Mas o que é que acontece? Hoje, não gostaria de andar ousada. Mas vai que amanhã ou depois eu permanecesse. O que foi que eu fiz? Já adiantando o final, né? Quando eu cheguei em casa, eu imediatamente, isso é uma brechinha, vou sair. Porque isso vai ser o meu Deus. Porque todo dia eu focando a atenção para isso vai se tornar um dos meus deuses, né? Vai se tornar o meu Deus. Vai acabar sendo um topo, porque eu no lugar de eu estar dedicando a tempos a orar, a meditar, não vamos longe não, estar no programa de obreiros, naquele determinado momento. Aí entra lá, tô aqui, assistindo o programa de obreiros. Pá, entrou ali, vai dar curiosidade. É algum resultado de alguém que fez uma cirurgia. Vou clicar no meio do programa. Então, o que é que aconteceu? Já saí. Imediatamente Deus falou para mim, sai, tu não precisa disso, sai. Isso não faz parte da tua vida, não é para isso que eu quero você. Imediatamente eu já saí. Mas, bom. bispo, Diga lá. parecia a mesma sensação de quando a gente sobe no altar de Deus. Você sai assim aliviada, cumpri, eu fiz o que o meu Deus pediu. Mas o que eu quero falar nisso, que me ajudou muito, é porque não é em situações grandes, porque o diabo não pega a gente em coisas grandes, não, é no pequenininho. O Além Firmino, só um minuto, pode colocar aí, Davi, pode exibir um pouquinho desse trecho que a obreira Além Firmino está mencionando, por favor? Pode abrir o áudio rapidamente? Em tela dividida, pode colocar, por favor? O que já estava aí, Beleza. sim. Quantas mulheres não fazem isso aí, né? Elas recebem uma injeção na cara delas. Foi esse momento Elas recebem uma injeção que lhe impactou, na né? boca, na testa. E paga, nos né? E paga olhos. caro. E eu fico pasma. Porque eu prefiro ficar Diga lá, velha. então, obreira, pode tirar o áudio, por favor, o Fábio, muito obrigado. Diga lá, obreira, por favor. Bispo, nesse momento, parecia Deus assim na minha frente falando assim, ó, cuidado, isso é tu. Quase que eu disse, sou eu, dona Cris. E isso é muito forte, e a gente tem que cuidar. Porque, olha Todos só, nós. eu não tenho essa vaidade, nem tenho tanto tempo para estar cuidando disso, gostaria até de me dedicar mais, mas numa sutileza que a gente acha que foi besteirinha, não. Eu já estava envolvida em grupos de... Não tinha nada demais, mas não me acrescenta em nada. E é que estava Não me desviando a acrescenta. sua atenção e consumindo o seu tempo, que já é pouco. E o pouco tempo que nós temos tem que ser investido em coisas produtivas. Primeiro espirituais, né? A meditação, a oração, a busca, e depois a saúde, o trabalho, a família, ou a ordem seria espiritual, a saúde, o casamento, a família e o trabalho. E essas coisas sutilmente, como você bem colocou, pontos pequenos, mas que podem acabar nos desviando, né, do foco. Qual é o seu conselho para esta obreira ou para este membro que talvez não tenha assimilado tão bem como você assimilou os ensinamentos do autoajuda deste passado sábado aqui desde o Templo de Salomão? Tem que vigiar,
tem que vigiar e tem que sair e fechar todas as brechas, porque o diabo, ele nunca vem, eu sou o diabo, e botar um negócio grande para nós. Não. É aquele pequenininho, é aquela brecha, aquela barrinha pequenininha, é aquela promoçãozinha que joga na nossa rede social. A gente tem que fechar e se afastar de quem não nos acrescenta. E a gente sempre lembrar, bispo, que no topo tem que estar o nosso Senhor Jesus. E não as demais coisas, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E nós não seguimos esse sistema daqui de baixo. Nós somos diferentes. É como uma amiga minha fala, uma colega, ela fala: não, a Lê é crente, a Lê não se interessa por isso. Realmente eu prefiro ser vista assim. Eu sou crente e isso não faz parte de mim. E foi muito forte também, bispo, assim, porque nós, obreiros, nós nos preocupamos o quê? Numa reunião de libertação, a gente vai para ajudar as pessoas. E naquele momento da reunião, que fecha os olhos que a gente vai orar, e a gente, do autoajuda, né? E a gente começou a orar, eu cheguei a fazer assim, o bispo, aqui na reunião. Eu estava desde o início. O senhor fez a oração. E eu aproveitei como se eu tivesse chegado naquele primeiro dia. Até porque eu estava entristecida por ter entristecido o meu Deus. Por saber que está naquele procedimento errado e eu estar alimentando essa situação dos deuses. Que ia acabar sendo um outro Deus, né? Correto. Então, o que acontece? Eu peguei aquela oração para mim. Eu disse, não, eu tenho que me libertar disso agora. Foi como se eu estivesse a primeira vez na igreja. E foi muito importante, assim, para mim, muito forte. Eu aproveitei aquela oração de libertação para mim. A oração nunca é demais. Ale, foi um prazer falar com você. Um forte abraço para a sua família e para todos que nos acompanham aí de Porto Alegre. Certamente você já está preparada para esta vigília da coroa que será realizada neste sábado, às 18 horas, desde o Templo de Salomão. Muito obrigado. Amém. Até a próxima. Tchau. Muito Tchau. obrigado. Tá aí então o caso verídico, a experiência desta jovem senhora falando sobre o que aconteceu aqui no sábado, na reunião de autoajuda. Se você não aproveitou, se você não participou, se você ainda não assistiu pelo Univer, você pode então acompanhar na íntegra essa reunião do Autoajuda, que certamente vai acrescentar a sua vida espiritual. Em falar de um link, de um clique, em falar de entrar em uma página, nós vamos exibir agora mais um episódio da série Perigos da Alma. Mas antes, você quer ler alguma participação aí, irmãos? Por favor, Bispo Irlan. Participações. Uma pessoa, boa noite, Bispo, assisto o programa Obreiros em Foco há mais de 5 anos seguidos. Foi através dessa programação que eu voltei para a igreja, pois estava afastada fazia 7 anos. E graças a Deus estou firme na presença de Deus e todos os dias tem sido uma renovação espiritual. Ela cita que o testemunho do Bispo Irlan e sua esposa serviram para mostrar que a vida com o Senhor Jesus Cristo é uma bênção. Muito obrigado pela atenção. Atenciosamente, Tereza Cristina Pereira, CPO de Vila Prudente. Tem várias outras pessoas. Você volta lendo então um outro comentário depois desse episódio. Vamos assisti-lo agora. Vamos. Anteriormente em Perigos da Alma. Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto. Cumpri meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. É aí que surge a frase, entrando no piloto automático. Episódio de hoje: pornografia.
Vivemos dentro de uma guerra espiritual e o diabo sempre está procurando modernizar o seu arsenal, criando armas cada vez mais eficazes e devastadoras, acompanhando sempre o avanço da sociedade. A internet, de fato, facilitou e muito as nossas vidas. Inclusive, tem ajudado na divulgação do Evangelho por todo o mundo, alcançando bilhões de pessoas. Porém, Satanás também tem usado dessa ferramenta para propagar seus objetivos, que é povoar o inferno e despovoar os céus. O que iremos abordar hoje, certamente, é uma das maiores armas inventadas pelo mal para destruir almas nos últimos tempos: a pornografia. Antigamente, para se ter acesso a esse tipo de conteúdo, as pessoas tinham que se expor ao irem numa banca de revistas, numa locadora de fitas VHS ou cinema, o que causava certo constrangimento. Mas hoje, tudo o que se precisa é apenas um clique na privacidade de sua casa. A facilidade de acesso a esse material tem gerado consequências devastadoras. Para se ter uma ideia, a pornografia tem os mesmos efeitos da cocaína no cérebro. Ela causa os mesmos danos que qualquer outra droga mortal. Mas aonde está o grande perigo da pornografia? A maioria dos que estão viciados em drogas começaram pela maconha, mas com o passar do tempo, ela já não produzia a mesma sensação de prazer que antes, o que obriga o indivíduo a procurar algo mais forte. E é aí que muitos passam para a cocaína. E quando ela também já não produz mais os mesmos efeitos, sai à procura de outras novas drogas que surgem pelo mundo. Pois é, assim é a pornografia. Uma vez consumida, ela começa a obrigar a pessoa a ir em busca de algo que proporcione mais prazer, o que acaba se tornando um vício. Ela é a porta de acesso para outros pecados. Há quem diga que é a antessala do adultério e da prostituição. Ela já causou muito sofrimento, dor e destruição em muitos casamentos. Ela tem destruído a mente de muitos que cada vez mais cedo têm a consumido. Tudo começa num clique. De uma sugestão que surge no canto da tela, a curiosidade é atiçada e daí nasce a cobiça. As telas de smartphones e computadores são hoje uma janela para o mundo, que te levam a navegar pelos esgotos mais sujos do território das trevas. Quando você acessa esse tipo de conteúdo, é como se você estivesse permitindo que todo o lixo do mundo entre na sua mente e na sua casa. E uma vez sua mente com esse lixo, fica muito difícil de despoluí-la. O que mais assusta é que esse perigo está cada vez mais agindo no meio cristão. Uma igreja americana encomendou uma pesquisa sobre esse assunto. As estatísticas foram alarmantes. Os dados afirmam que 68% dos homens que frequentam suas igrejas estão acessando pornografia. O estudo revela que esse mal está se espalhando como uma epidemia. Se tratando da alma, ela causa o grande perigo de manchar a consciência, pois logo após de consumir a pornografia, a pessoa se sente imunda, culpada, e quando vai orar, sente que Deus não ouve mais a sua oração. Isso acontece porque o pecado gera dúvida, e a dúvida impede a ação da fé, que é o único canal de comunicação com Deus. O diabo trabalha na mente das pessoas em minimizar a gravidade desse pecado. Há quem diga não ser um pecado, mas se não é, por que as pessoas praticam escondidas, com medo de que alguém a veja? Por que apagam o histórico do seu navegador? O fazem porque a própria consciência os convence de que estão errados. Infelizmente, muitos dentro da igreja estão caindo nessa armadilha. E o maior motivo é que estão vazias das coisas de Deus. Não oram, não meditam na palavra, ficam ociosas. E é aí que o mal sugere o seu conteúdo mortal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se esqueça, ainda que ninguém veja ou saiba, Deus viu, e o diabo também. E cabe você reagir contra essa tentação. E caso você já tenha caído nesta tentação, só lhe resta então agora fazer uma coisa: assumir, confessar para Deus, pedir perdão
se batizar nas águas, porque você que pratica a pornografia, certamente você pratica outras coisas, seja o adultério, seja a masturbação, seja a fornicação, seja mentira, seja ciúmes, seja fofoca e outros pecados. Então olhe para dentro de você e volte, se é que você um dia praticou a fé inteligente, a fé bíblica, volte à prática das primeiras obras. Se você nunca esteve na fé, você tem 4 dias para se preparar e participar da vigília da coroa e ser coroado. Mas para você ser coroado, você vai ter que sepultar este velho homem, esta velha mulher. Você vai ter que sepultar este passado de pornografia, de sujeira, de vícios, de manias, de coisas obscenas. Por isso, a importância do batismo nas águas. E agora, esta pessoa, Bispo Irlan, que vinha se perguntando, meu Deus, eu já estou na igreja há tanto tempo, já me batizei nas águas, mas vira e mexe eu volto a cometer o erro de assistir imagens obscenas, pornografia, vira e mexe eu volto a praticar o pecado do passado, seja mentira, seja me intrometer na vida dos outros, ficar fofocando, falando da vida alheia, seja um outro pecado que não deixa de ser grave, porque tem aqueles que dizem, mas o meu pecado não é tão grave assim, mas todo pecado é grave. Isso prova para a pessoa que ela não sepultou a velha vida. Não houve batismo ainda. Ela simplesmente tomou um banho. Foi simplesmente um ritual. Quando há o batismo, quando a pessoa tem entendimento, quando ela toma uma decisão, porque a pessoa precisa descer as águas batismais com essa decisão. Eu vou sepultar esta velha natureza. Eu tomo uma decisão de andar na presença de Deus. Eu queria que você acompanhasse o caso verídico dessa obreira e do seu esposo, que cometeram erros semelhantes, e olha só no que deu. Meu nome é Tainã, eu cheguei na igreja com 12 anos, fui levantada obreira por uns 18 anos. Sempre fui uma obreira muito dedicada, nunca fui uma pessoa de dar problemas. Na obra conheci o meu esposo, casamos, né? E o nosso prazer sempre foi em servir a Deus, estar ali fazendo a obra. Só que depois de um tempo, ele começou a mudar comigo, começou a se esfriar, eu achei estranho. Uns 7 anos mais ou menos de casado, ele foi e me traiu. Só que quando ele falou isso para mim, foi um baque tremendo, porque eu nunca imaginei que ele poderia fazer isso comigo. Aí até o momento eu perdoei e ainda disse, né, que seria a primeira e a última vez que eu iria perdoar ele por causa de traição. Só que eu havia perdoado ele apenas da boca para fora, porque depois desse momento eu mudei com ele, porque eu era uma pessoa carinhosa, passei a não ser. Criou uma barreira entre nós, porque eu tinha um medo de eu me entregar para ele como me entregava antes, com esse receio que ele poderia vir me trair de novo. Depois desse tempo ele já não estava mais na obra, ele estava muito distante e depois eu acabei pegando ele vendo sites pornô. Quando eu vi ele vendo o site pornô, para mim ali foi um basta. Porque até então na minha cabeça eu pensava, não, eu estou lutando por ele. Só que eu estou fazendo a minha parte e ele não está fazendo a parte dele. Não havia mais a união, não havia mais o amor dentro de casa, o respeito. Em contrapartida, no meu trabalho, tinha um rapaz que aquilo que eu não tinha em casa, ele me dava. Que era atenção, carinho. Até que chegou um momento que aí eu fui e acabei traindo ele. Eu achei que era a coisa certa, só que não foi. Na hora até que foi bom, só que depois começou a vir um vazio. Toda vez que eu fazia isso, que não foi só com uma pessoa, eu comecei a atrair ele com várias pessoas. Eu me tornei uma pessoa vaidosa, querendo ficar bonita, um corpo bonito, aquela pessoa que chamava atenção. Comecei a pensar no meu ego. Permaneci dentro da igreja. Ia na igreja de vez em quando. Toda vez que eu o traía, vinha um vazio, vinha aquela voz na minha mente. Por que você está fazendo isso? Na minha casa,
Tinha muitas brigas, nós brigávamos todos os dias, eu me tornei uma pessoa autoritária, eu não o respeitava. Eu passei a ter um ódio dele tremendo pelo que ele tinha feito comigo, porque na minha cabeça o problema era ele. Foi onde eu passei a desejar a morte dele. Todo dia eu pedia para Deus, meu Deus, leva ele, leva, porque quando ele morrer, os meus problemas vão acabar. Passei a beber todos os dias, bem dizer, todos os dias eu bebia para tentar esquecer os problemas. Eu até vinha na igreja, mas para mim tudo aquilo que era passado, que era ensinado para a gente, não era verdade, que o amor não existia. Quando eu não estava em casa com ele, eu sentia falta, mas quando estávamos em casa, eu não tinha prazer de estar em casa. A minha vontade era sumir, estar longe. Era brigas constantes, todos os dias, não tinha mais respeito. A minha filha ainda era pequena e com tudo isso ela se tornou uma criança depressiva. Até ela passou a desejar, querer a morte, pelo fato de como nós estávamos vivendo, porque nós vivíamos de aparência. Até que chegou o momento que por pouco o nosso casamento acabou. Porém Deus veio e me mostrou, falou para mim, falou, olha o que você está fazendo no seu relacionamento, olha como é que está. Se você continuar desta forma, ele vai embora e tudo que eu fiz por você vai se acabar e não vai ter mais volta. O que você quer? O que você quer? E o principal, porque eu sabia que se eu morresse naquele momento, a minha alma iria para o inferno. E é algo que eu nunca quis. Aí eu falei, não, meu Deus, me perdoe. Foi onde eu comecei a ver que o erro estava em mim, que eu havia colocado ele, o meu esposo, em primeiro lugar. Ele estava no lugar do Senhor Jesus. Foi onde eu peguei e eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero. Eu quero ter o meu reencontro com Deus, eu quero voltar a ter intimidade com Deus. Eu não sabia nesse momento se de repente o meu esposo ele iria me perdoar, como que iria ficar a minha família, como que todos iriam reagir. Eu não quis saber de nada, eu só quis saber de me reconciliar com Deus. Em uma vigília do resgate que teve, nessa vigília eu consegui, foi onde eu obtive forças, eu obtive o perdão de Deus. No momento em que o bispo pediu para ir lá na frente, aquele que queria se entregar de fato e de verdade para o Senhor Jesus, que queria voltar para os pés do Senhor Jesus, que fosse lá na frente. E nesse momento eu me levantei e eu fui até o altar. E ali eu me ajoelhei e eu me humilhei diante de Deus, pedindo perdão por ele, por tudo aquilo que eu havia feito, e pedi forças para Ele, para que ali eu pudesse estar de volta, em ter a oportunidade de ter a presença dEle dentro de mim, porque eu não me sentia digna até aquele momento. Mas ali eu vi que Deus havia me resgatado, que Deus estava ali de olho em mim e me dando a oportunidade para que eu pudesse estar de volta. E ali ele estava de braço aberto me recebendo. No momento em que eu me levantei e olhei para o alto, ali eu já me levantei com uma outra pessoa. Eu não era mais a mesma Tainã, porque eu cheguei nessa vigília de uma forma e eu saí de outra forma. Eu saí dali forte, eu saí dali decidida a não querer mais nada, e ali eu abandonei tudo que era de errado, eu abandonei tudo. Eu falei, não, eu quero o meu Deus. E ali eu decidi voltar, e ali eu voltei para o meu Senhor, e nunca mais irei abandonar. Estava indo tudo tão bem com a Tainã e o seu esposo, mas a falta de investir na sua coroa, de cuidar, de proteger a unção, de proteger a sua fé, a sua salvação, fez com que eles relaxassem, e foi suficiente para o marido então se envolver com a pornografia e depois o adultério. Depois ela também acabou se esfriando e traindo o próprio esposo. Mas agora a Tainã voltou, e voltou com tudo, porque agora com o Espírito Santo, ambos, houve realmente agora a coroação de Deus.
E como está escrito, quem é de Deus, o diabo não toca. Ele tenta, ele pode tentar, mas não pode tocar. Meu amigo, volte. Assim como a Tainã voltou, chegou a hora de você voltar. Quando, bispo? Domingo agora. Eu vou esperar para o mês que vem, eu vou esperar para o ano que vem. Não espere não, meu amigo, porque a morte pode chegar a qualquer momento e quando você menos espera, ela pode surgir. Se eu dissesse a você que um cachorro poderia lhe matar, lhe atropelar, você diria o quê? Isso é brincadeira. Acompanhe essas imagens, preste atenção. Uma rua tranquila, até bonita, né? Limpa. Mas a morte nos rodeia. Preste atenção. Olha só. Infelizmente, este senhor acabou falecendo. Literalmente, andando tranquilamente na calçada, ouvindo o ruído dos cães latindo, certamente, ele foi atropelado. Caiu e ali veio a falecer, veio a óbito. Não é triste isso? Olha só. A gente tem que estar preparado para morrer. Nós temos que estar preparados para partir a qualquer instante, esteja em casa, esteja na rua, no trânsito, no trabalho, porque isso pode acontecer com qualquer um. Alguém, talvez, fará graça ou piada dessa morte. Morreu atropelado por um cachorro? Meu amigo, mas a morte vem a todos de diferentes formas e cabe o cristão estar preparado. Mas se você estiver em pecado, quer dizer, se você não estiver coroado, você vai estar condenado. Quem está coroado está salvo. Quem não está coroado corre risco da condenação eterna. Eu vou agora a Manaus. Eu vou falar agora com o pastor André, que é responsável pelo trabalho com os obreiros aí no estado do Amazonas, correto? Pastor André, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Tudo bem? Boa noite, Bispo Júlio, Bispo Irlan e a todos que acompanham a programação do Obreiros em Foco. Nós estamos aqui na Catedral da Fé, no Amazonas, e na expectativa da Vigília da Coroa. Eu tenho aqui o meu vidrinho com azeite já preparado, assim também como todos os obreiros já prepararam o azeite. As vestes, na segunda semana, nós já preparamos as nossas vestes, as minhas já estão preparadas, as dos obreiros. E nessa reta final, nessa terceira semana, faltam 4 dias para essa Vigília da Coroa, já estamos preparando as almas, as pessoas afastadas, nós estamos indo atrás das pessoas, convidando-as, e não apenas quem já foi da Igreja Universal, mas também de outras denominações e também pessoas que nunca entraram na igreja. Bispo. Correto. Pessoas que querem Deus, querem ter uma aliança com Deus, e eu quero estender esse convite a todos que nos assistem, Bispo, porque é uma grande oportunidade que nós não podemos perder, de nos aproximarmos, de fazermos uma aliança com Deus nessa Vigília da Coroa. Ainda mais agora, nessa situação tão delicada que o nosso país está enfrentando, o pastor André, onde milhares de pessoas já foram vítimas, estão sentindo a dor da perda de um ente querido prematuramente para esta pandemia através do Covid-19 e outra enfermidade, um acidente, uma situação, como a gente acabou de acompanhar deste senhor que morreu ali no local onde os cães passaram, lhe derrubaram, ele perdeu o equilíbrio e bateu com a cabeça e ali ficou, e ali partiu. É muito importante essa observação que você fez, independentemente, meu amigo, de você ter estado na Igreja Universal ou não, essa Vigília da Coroa é para você que diz, eu quero a salvação, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero a garantia da minha vida eterna, eu não quero brincar com a minha alma. Então, aí em Manaus, pastor André, qual o endereço que vai estar transmitindo aqui a Vigília da Coroa diretamente do Templo de Salomão? Bairro São Geraldo, Avenida Constantino Neri, 1515, é a nossa Catedral da Fé do Amazonas, de Manaus. Estaremos aqui, e Bispo, só uma observação. Diga lá. O horário de São Paulo, 18 horas aqui,
é uma hora mais cedo. Aqui, então, às 17 horas, mas estaremos nessa mesma fé, melhor ainda, buscando a coroação. É isso aí. Forte abraço para você, para sua esposa, para os senhores também. E para todos os obreiros, colaboradores, vocês que estão fazendo o CPO aí em Manaus. Um forte abraço. E agora eu quero estender o meu convite a você. Você que diz, bispo, olha, você acabou de falar comigo. Eu estou afastado, eu nunca estive na igreja e eu quero ser o seu convidado. Se você aceita o meu convite, envie uma mensagem agora de áudio para o meu WhatsApp. O número do WhatsApp do programa Obreiros em Foco é este: 953392828, 0 operadora 11. Repita, por favor, 953392828. Você pode enviar uma mensagem de áudio, de texto, dizendo, bispo, eu aceito ser o seu convidado para participar da Vigília da Coroa neste domingo, diretamente do Templo de Salomão. Esteja você aqui em São Paulo. Se você estiver em São Paulo, você virá então participar presencialmente, aqui na nossa capital. Caso não, você vai ser o meu convidado e vai participar aí na Igreja Universal, no seu estado, na sua cidade. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Coloque em tela cheia, por favor, Davi. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se a gente fala palavras sãs, palavras de fé, palavras, sabe, de vitória, de superação, se a gente fala a verdade, então é porque o nosso coração está são, está puro, está limpo. Por isso ele disse, Espírito Santo, através do seu servo, conserve estas palavras que você tem ouvido na fé e no amor. Quer dizer, a fé é certeza e amor, o significado original da palavra amor, significa fidelidade, entrega, sacrifício. Não é amor, sentimento, aí eu senti, não. Eu fui fiel, eu sacrifiquei, eu obedeci. Então, na fé e no amor, quer dizer, na certeza e no sacrifício que há em Cristo Jesus. Repare, amigo, amiga, que aqui está a razão pela qual muitos que se dizem cristãos têm fracassado, porque não têm estado na fé, na certeza e nem no amor, que é na entrega, na devoção, no sacrifício, e por isso não estão em Cristo. Estão apagados, desorientados, frios, estão sentindo-se condenados, não estão coroados, porque como falávamos há minutos atrás, quem tem a coroa tem a certeza da salvação. E diz mais, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Esse depósito é o Espírito Santo, quer dizer, a garantia, o selo de Deus, a coroa de Deus é o depósito. Você está coroado, então agora você está preparado para partir deste mundo em um abrir e fechar de olhos quando Jesus vier, se Ele vier nos nossos dias para arrebatar a sua igreja, ou quando você der o seu último suspiro, quando já não haverá tempo de confessar, nem assumir a fé, nem o amor em Jesus. Isso você tem que fazer agora, enquanto você está vivo, para que então, quando chegue a morte, você possa vencê-la. Vamos aqui exibir, por favor, os sinais de que a pessoa não está coroada. Os 2 sinais de hoje é medo da morte. Você tem medo da morte? Tenho. Então isso é um sinal claro de que você não está coroado pelo Espírito Santo. E o outro sinal, magoado, magoada, quer dizer, guardando mágoas. Feridos nós podemos ser, mas guardar mágoas só quem não está coroado, porque quem tem a coroa de Deus, pode exibir aqui o sacerdote, por favor, que tem a mitra, quer dizer, a coroa, que significa em hebraico santidade ao Senhor, esse tem certeza da sua salvação. Espiritualmente falando, nós temos que estar vestidos assim, diante do nosso Deus. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Diante de tudo que foi falado, obrigado, Bispo Irlan, pela sua participação, à obreira, ao pastor aí de Manaus e a todos que nos assistem em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nos veremos na IURJ ou nas nuvens.